Batalha no Reino das Fadas, o Filho dos Pecados descontrolado, poderes dos descendentes do Rei das Fadas e da Rainha dos Gigantes revelados, King imitando e humilhando e uma possível volta do Percival. Quer saber o que aconteceu no capítulo 145 do mangá de Mokoshiroko no Yukishi? Então não perde tempo e vem comigo. Fala nerds, tudo beleza? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal Nerd Force e a mais um vídeo. Pois é pessoal, voltamos com as reviews / análise dos capítulos do mangá de Mokoshiroko no Yukishi. Eu tinha parado, mas resolvi voltar. E o da vez de hoje é o atual capítulo, né? O capítulo 145, que já vem de uma forma bem insana e frenética, com o começo de várias batalhas e finalmente King e a Diane vão entrar em ação, como também os seus filhos. O arco da floresta do Rei das Fadas está sendo bem insano. Esse vídeo era pra sair bem mais cedo, visto que o capítulo 145 foi lançado quinta-feira, mas infelizmente não deu. O roteiro do vídeo do Ban já estava pronto, então resolvi lançar esse na quinta-feira. Porém, estarei lançando esse agora, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Enfim, eu já queria contar com seu apoio e gostaria de pedir para que vocês deixassem o seu like e também se inscrevessem no canal. Estou pensando em trazer cada vez mais análises do mangá de uma forma bem interessante. Enfim, peço que por favor vocês deixem o like e se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar demais. O capítulo 145 do mangá de Mokoshiroko no Yukishi carrega o título Briga Familiar. O capítulo 145 se inicia com algumas fadas e gigantes meio assustados e se perguntam que confusão era aquela causada pelos invasores, visto que Mortiel, ou Murta como preferir chamar, um dos filhos do King, tinha enlouquecido e estava sendo controlado. Logo, as fadas e gigantes presentes ali atribuíram aquilo para os invasores de Camelot, que eram aparentemente magos. Na verdade, eles eram liderados por um mago e os outros capangas também eram magos, mas enfim. A cena corta para o King e sua família, já com seu filho descontrolado imobilizado por uma das formas da sua Sastipo, o Guardião. Encarando o inimigo, King declara que não sabe quem ele é, mas diz que ele vai pagar por ter invadido o Reino das Fadas e tratar mal seu precioso filho. O pecado da preguiça diz que o pagamento vai ser mais caro do que ele pode imaginar. O mago inimigo que está liderando o ataque, chamado Kilbergan, retruca dizendo que o Rei das Fadas não estava enxergando as coisas de forma correta. Basicamente, ele estava atribuindo a culpa do filho do King daquela forma ao próprio King. Bom, e para quem não sabe, um contexto bem rápido aqui, esse filho do King, o Mortiel ou Murta, como eu já falei, na verdade não é filho de sangue do King. Ele foi trocado muitos anos atrás pelo filho verdadeiro do King e da Diane. É que acontece um evento na Floresta do Rei das Fadas, normalmente acontece, né? Não é pra acontecer, que é chamado de Changeling. Não sei se é assim que se pronuncia. Onde um bebê fada é trocado por um bebê humano pelas ações de um duende brincalhão. Já aconteceu isso algumas vezes e foi o caso que aconteceu. O filho verdadeiro do King foi trocado por esse humano, que no caso é o Murta. Enfim, como eu já falei, né? Isso aconteceu com o Mortiel e o Narcis, que é o filho verdadeiro do King. Eles foram trocados, ou seja, esse filho do King não era filho biológico. Com base nesse contexto, ele começou a se questionar e começou a questionar o amor dos seus pais e ficar com medo de ser trocado quando o Narcis apareceu, que no caso era o filho verdadeiro do King. E depois de algumas atitudes do próprio King, né? Ele cedeu ao desespero e acabou sendo controlado por esses magos de Camelot. Enfim, continuando o capítulo, após atribuir de certa forma a culpa ao King pelo filho dele estar daquela forma, o mago profere algumas palavras incentivando, creio eu, através de um feitiço, para que o garoto que estava imobilizado soltasse toda a escuridão que havia em seu coração. O garoto, ainda preso pelas mãos do guardião, pergunta se Diane, a sua mãe, o ama. A rainha dos gigantes, sem perca de tempo, declara e diz claro que sim, porém Mortiel não quer nem saber e chama sua mãe de mentirosa e questiona o pai por ele não ter dado uma certa droga para ele. Outro contexto bem rápido é a respeito dessa droga. Na floresta do Rei das Fadas possui uma espécie de droga que possui um poder misterioso para praticamente curar qualquer tipo de doença. É basicamente isso, se eu não estiver enganado. E como Mortiel, que no caso era o filho, que não era filho do King, era humano, ele sofria por algumas substâncias presentes no Reino das Fadas. E ele queria essa droga para que ele pudesse viver normalmente nessa floresta. Porém, por algum motivo, o King não entregou para ele. Aliás, essa droga é tão importante que era atrás dela que os magos de Camelot estavam. Bom, continuando. Cedendo ao desespero, o filho do King Diane enlouquece de vez e se torna um monstro, literalmente mudando totalmente a sua forma. No meio dessa transformação, ele começa a gritar e chega a dizer que todos o abandonaram. King Diane, olhando para aquela situação, grita o nome do filho, totalmente preocupados. O mago inimigo que estava ali começa a entrar em ação. Ele começa a proferir algumas palavras e menciona agora.
Quando ele termina de falar isso, a sua equipe de magos se divide, indo os seus capangas para uma direção e ele indo para outra direção. Vendo a movimentação dos magos inimigos, King diz que ele não pode fugir dele. Porém, antes de ir atrás do mago, King percebe que o seu filho monstro está totalmente descontrolado e atacando tudo. Porém, ao perceber que seu marido estava preocupado, Diane diz para que ele vá e deixe ela lidar com aquela situação. Confiando ele na sua esposa, ele pede para ela cuidar de tudo, basicamente. Cistus, que é o segundo filho de King, se aproxima do seu pai e diz para ele se apressar, visto que o objetivo dos magos era roubar a droga milagrosa. King olha para o seu filho Cistus e pergunta: então eles estão atrás disso. Cistus continua e diz que acredita que o líder inimigo que é atraído para algum lugar. Como eu já tinha mencionado, os magos se separaram no momento que o filho do King enlouqueceu e os capangas foram para um lado e o mago líder foi para o outro. O objetivo deles era atrair o King, no caso o mago-chefe atrair o King e os outros ir buscarem a droga. O filho do King ainda continua dizendo e diz que acredita que o líder inimigo quer atraí-lo para algum lugar para então que seus capangas roubem a droga escondida no trono do seu pai. Como eu já tinha mencionado, foi basicamente isso. O King dá um leve sorrisinho e olha para o seu filho e diz: então que tal eu pegar essa isca barata deles? Cistus, o filho de King, fica sem entender nada quando o pai fala isso. E o King ainda continua e diz: Cistus, eu sei que você não gosta muito disso, mas poderia lidar com esses capangas? Vai ficar tudo bem, eles precisam da senha de voz para ter acesso à droga. O garoto fica com a expressão um pouco séria, mas acaba concordando. E quando ele estava indo em direção ao local em que os capangas se direcionavam, ele diz que o pai é a causa principal daquilo tudo está acontecendo, fazendo o King se transformar na sua forma gorducha, reagindo e de certa forma se sentindo mal e meio culpado. Voltando para sua forma normal, o King fala para si mesmo, dizendo para o seu filho biológico, que no caso é o Narcissus, que ele vai curá-lo quando resolver as coisas ali, visto que o Narcissus estava bem machucado por conta dos danos causados por Mertiel enquanto estava descontrolado. Nesse momento, King usa a sua oitava forma da Sastifel e invoca o Jardim do Pólen para proteger os seus dois filhos, que no caso eram o Narcissus e a Tiore. E então, logo após isso, King parte em direção ao mago líder inimigo e o seu filho Cistus parte na outra direção, indo atrás dos capangas. A cena corta para o filho monstro do King atacando todos e todos com um tentáculo do seu braço, pedindo constantemente a droga. Porém, Diane se coloca na frente dos seus filhos para que nenhum deles sejam acertados. Tiore, que estava dentro do Jardim do Pólen com Narcissus, diz para o irmão parar com aquilo. Zillian e Zana, que também são filhos do King, perguntam o que o irmão pensa que está fazendo com a sua mãe, que no caso era Diane, e avisa para que ele não façam elas fazerem o que elas pretendem fazer. Logo após dizer isso, elas invocam a sua magia, fazendo inúmeras mãos de pedra surgirem no solo e atacarem o seu irmão. Belt, que é o terceiro filho do King, também interfere no confronto e invoca a sua magia, invocando uma espécie de vinhas e cipós do chão, e aprisiona Mertiel. Após prendê-lo, Belt, o filho de King e Diane, diz para que ele esfrie a cabeça e não lute, porque senão as vinhas invocadas poderiam destruí-lo. Porém, o monstro Mertiel grita loucamente e destrói os punhos de pedra e as vinhas, mandando os irmãos para trás. Tiore fica assustada e diz que eles estão em grandes problemas. Narcissus levanta e diz que então tudo depende deles para proteger Mertiel e os outros. A sétima filha de King Diane, que é a Tiore, pergunta sobre o braço do Narcissus, porque o braço do Narcissus havia sido quebrado. Narcissus responde que ele tinha sido curado em algum momento, ainda que ele não soubesse em qual momento. Do nada, Tiore questionou, perguntando se foi um espírito estranho que ela tinha visto até poucos segundos atrás. Narcissus coloca sua expressão em direção à garota, porém, parece um pouco em dúvida, querendo saber mais sobre. Porém, a garota pede para que ele não se preocupe, dizendo que talvez tenha sido a sua imaginação. Aqui, eu vou abrir um parêntese. Esse possível espírito que curou Narcissus, será que foi obra do Percival? Vale ressaltar que uma das habilidades do Percival, enquanto espírito da vida, era a de curar. Será que o nosso Cavaleiro da Morte está se levantando? Será que ele vai acordar? Tudo indica que foi o espírito da vida que curou Narcissus, mas enfim. Bom, o Mertiel em forma de monstro ainda continua avançando, dizendo que odeia todos. Zana, que é a quarta filha do casal, diz que agora ela está brava, dando a entender que ela vai lutar a sério. Porém, Diane se coloca na sua frente, como também na frente dos seus outros filhos, e diz que vai cuidar de tudo aquilo, porque aquilo é trabalho para uma mãe. A cena corta e vimos King perseguindo um mago líder inimigo. Durante a perseguição, ele tira o capuz da sua cabeça e começa a proferir umas palavras estranhas e invoca um feitiço de ataque mágico. Esse feitiço de ataque mágico é invocado e é direcionado ao King em uma forma de múltiplos fantasmas negros que vão em direção ao Rei das Fadas, acompanhada das seguintes palavras: morra.
rei das fadas. Com uma expressão séria e sem nem se esforçar, o King invoca a primeira forma da sua lança espiritual e dissipa todo aquele ataque sem o menor problema. O pecado do urso da preguiça aproveita para tirar sarro da cara do inimigo. Ele diz que tem uma maga incrivelmente poderosa entre seus amigos e também diz que pode cuidar dele e dos seus capangas enquanto dorme. Ou seja, o King quis dizer que em comparação com a Merle, possivelmente aqueles caras que se diziam magos não eram nada. Tanto que o King disse que poderia cuidar de todos eles, mesmo se estivesse dormindo. Cara, é mito demais. Enquanto isso, a cena corta para os capangas que estavam indo em direção ao trono do Rei das Fadas. Durante o trajeto, eles aproveitam para atacar alguns gigantes e fadas com uma série de feitiços. Chegando rapidamente no local em que eles acreditavam que estava uma droga, eles chegam ali e começam a sentir uma certa aura e veem que ali é o local correto, onde a droga milagrosa está. Porém, uma voz do nada começa a sussurrar e diz que eles estão certos, que ali realmente era o local que a droga milagrosa estava. Porém, a voz também diz que eles não iriam colocar a mão naquela droga. Ele ainda continua e diz: sabe por quê? Porque eu, Sisto, serei o oponente de vocês. Terminando assim o capítulo 145 do mangá de Mokushiroko no Yokishi. Bom pessoal, esse foi um capítulo bem legal, bem frenético. Acredito que no próximo capítulo vai rolar umas lutas bem legais. A Diane provavelmente vai lutar, acho que não para machucar o filho dela, mas eu acho que para contê-lo. Então provavelmente podemos ver Diane versus o Mortiel, a sua forma monstro. Vamos possivelmente também ver a luta dos Cistos, que é o segundo filho do King, e possivelmente o seu filho mais poderoso. Vale ressaltar que esse garoto tem uma habilidade bem parecida com a do seu pai, já que ele possui uma lança espiritual com várias configurações. E também podemos ver o King em ação lutando contra esse mago, o Kilbergans. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Enfim, pode ocorrer muitas batalhas legais. Possa ser também que o Percival apareça ou algum espírito, enfim. O braço do Narcis foi curado. E foi curado por um espírito da vida, creio eu. E quando o King estava conversando com o Narcis alguns capítulos atrás, perto do túmulo do Percival, a gente também pôde perceber alguns espíritos lá. Mas enfim, o próximo capítulo promete demais. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço demais a todos que conseguiram assistir até aqui. Se você gostou desse estilo de vídeo, se você gostou do vídeo, por favor, peço que deixem o seu like e também se inscreva no canal para estar me ajudando demais. Enfim, aproveita também, se possível, segue a página no Instagram. Eu posto conteúdo praticamente todo dia sobre cultura pop e cultura nerd lá. Quero muito chegar aos 15k, então segue lá, vou deixar o link na descrição. Dito isso, pessoal, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Fui!